Salve, salve galera, André Brito aqui pra gente dar início a mais um episódio do Busca o Balde, o quadro de saúde do Endcast. Vamos relembrar que o Endcast nasceu para falar sobre felicidade. Mas quem que vai ser feliz se não cuidar da saúde? Não tem jeito, né? E aí nasceu então essa vontade de falar sobre saúde de um jeito leve, de um jeito descomplicado, acessível, abrir a porta dos consultórios mesmo dos doutores que estão aqui para melhorar a nossa visão de como tratar a nossa saúde sem lero-lero, sem muitas palavras difíceis, sem mediquês, né? E para isso a gente conta aqui com eles que são expert no assunto, Dr. Bruno Fujihara. Salve, doutor. Salve. Tudo bem? Melhor agora. Aí sim, hein? Pronto para buscar mais um pouquinho de balde? Contanto que não esteja muito pesado, bora lá. Se você não tiver querendo peso, o que será de mim, hein? Aqui a gente tá no aquecimento que depois tem o treino. Hoje tem treino, né? Muito bom. E ela também, doutora Ana Laura Ferreira. Tudo bem, doutora? Tudo bem, e você? Bem também, engraçado. Pronto para buscar o balde. Mais um pouquinho, né? Um pouquinho todo dia. Tem que ser igual ali na nossa vinheta, né? Buscar, depois Puxar ele aos foge de pouquinhos novo, aí a ali, gente busca de Dá uma novo. chutadinha, puxa mais um pouquinho. É a vida normal, né? Vida real. Vida real. E é isso, galera. O Busca o Balde nasceu para você que acompanha o Endcast. Lembrando que vocês podem sempre mandar as dúvidas, as curiosidades de vocês, que a doutora Ana Laura e o doutor Bruno Fujihara estão aqui para respondê-las da melhor forma possível. Fechou? E o assunto de hoje é um assunto que muita gente fala, mas pouca gente entende de verdade, eu acho, né? Pelo menos é a minha percepção. Vamos falar sobre higiene do sono. O que a gente tem para falar sobre esse tema tão rico? Que muitos menosprezam, né? Então, assim, muita gente não dá bola para a relevância do sono de qualidade no dia a dia. E hoje, com ritmo acelerado, com excesso de tela, a gente tem dormido cada dia pior. E as pessoas têm trocado muito, às vezes o dia pela noite, né? Então tira cochilos ali de dia e aquilo entra num ciclo. E eu sempre falo isso, que o nosso corpo está descansando, né, em partes, porque lá dentro está tudo sendo organizado para funcionar no dia seguinte. Então os eixos hormonais, né, tá tudo trabalhando ali, sistema imune, né? Então a gente precisa do sono, a questão da musculatura, da qualidade muscular, da hipertrofia, quando a gente tem que ter uma boa qualidade de sono. Então, o corpo ali, a carcaça está deitada descansando, mas lá dentro tem muita coisa acontecendo. E se a gente não tem um sono de qualidade, aumenta em 50% a nossa chance de ficar acima do peso. Já começa por aí, né? Aumenta também, lógico, a nossa indisposição, o nosso cansaço, o nosso estresse, né? A nossa impaciência, oscilação emocional ali. E a gente já até falou aqui, né, em outros episódios, que a gente reforça sempre, eu sempre falo isso para o paciente. Se o sono tá mal, tudo vai mal, né? Então, eu preciso ter um bom descanso até para planejar melhor o meu dia, para ser capaz de organizar melhor minha rotina e até estabelecer hábitos mais saudáveis. Show. Nessa parte de recuperação muscular, Doc, como que funciona assim? Porque a gente já falou aqui também em alguns outros episódios, né? Que é no descanso que o músculo vai de fato crescer, é isso mesmo? Ou isso é mito? É verdade. É verdade? É verdade. Mas assim, é meio difícil explicar sem entrar num termo muito técnico. Não, manda aí no técnico que a gente aperta a tecla SAP. É que aí eu não sei como apertar essa tecla, sabe? Aí fica num jeito muito mais, num modo muito mais hardcore de explicar. Manda. Mas, a grosso modo, vamos lá. Quando a pessoa ela tá descansando, ela tá com a musculatura relaxada, melhora a vascularização, a permeabilidade dos vasos. Vamos lá. O sangue consegue entrar de uma forma mais fácil dentro desse músculo. Boa. Então, ele vai nutrir melhor essa musculatura, tá? Aí, sabia que ia sair. Ele consegue. E aí, isso conseguindo nutrir melhor essa musculatura, vai conseguir fazer o processo de hipertrofia melhor e de troca, né, de material, né? Então, Boa. Isso vai fazer com que a hipertrofia ocorra assim, com uma facilidade maior. Então, o sono é super importante para quem quer hipertrofia, tá? Bom, aí aproveitando o gancho, outra coisa que aparece muito no consultório, paciente relatando, nossa,
meu libido tá uma porcaria, queria ver minha testosterona. Aí chega lá, a testosterona tá baixa, mas o problema não é nem a testosterona baixa. Às vezes o problema lá é a falta do sono. Olha E aí só. o cara quase não tá dormindo mal pra caramba. Aí o que acontece? Assim, qual que seria a interpretação do corpo, né? Se eu não tô conseguindo nem sobreviver direito, imagina reproduzir, né? Então, Não preciso disso. desliga o libido mesmo. Fala, pra que eu vou querer um negócio desse? Boa tradução, hein? E sabe o que é legal também? Os pacientes do Bruno ali que são assíduos, né, no exercício físico e às vezes só foca, o paciente que está até tentando mudar hábito e ser mais ativo fisicamente, ele às vezes foca muito no tem que treinar, né, como se fosse quanto mais melhor. E não, se eu não tenho o devido descanso, é onde você já deve ter visto que as pessoas às vezes falam assim, eu comecei a treinar, eu tô ficando doente toda hora, né? É só eu voltar a treinar, porque a pessoa tá ali puxando 2, 3 horas de treino, sem ter preparo para aquilo, que ela tá começando e se forçando além ali, cai sistema imune também. Então, o excesso de treino também pode ser prejudicial e até aumentar a chance de lesão, dificultar a hipertrofia, então tudo é o equilíbrio, né? Eu lembrei agora daquele episódio que a gente falou do overtraining, né? Que também pode, de certa forma, estar relacionado com essa falta de descanso, né? E as pessoas não têm dado a devida atenção e valor para a questão da qualidade do sono. Então, elas não imaginam que a falta de sono está fazendo ela viver pior, né? E ela pensa assim, qual será o meu problema? Né? E muitas vezes começa por aí. Então, eu já atendi paciente que mora e fica entre Franca e São Paulo, por exemplo, e ele quase sofreu um acidente, ele teve que contratar um motorista para fazer as viagens com ele, porque ele estava desligando, né? Porque ele não estava dormindo bem à noite. Por que ele não estava dormindo bem à noite? Excesso de peso, né? E vira um ciclo. Então, fazendo a apneia, aquelas pausas respiratórias, e aí colabora para o ganho de peso, para o cansaço, e vira aquele ciclo. E ele achava, e eu achei interessante, porque ele achou assim, eu achei que eu precisava, e eu vim aqui, de um remédio para ficar acordado. Caramba! Eu falei, não, você precisa de ajuda para dormir. Se entregar o sono de verdade, né? E aí a gente entrou, né, com tratamento ali para emagrecimento, com a questão do sono. E o paciente, às vezes, ele tem uma resistência a usar uma medicação para indução do sono, que, na verdade, assim, não deveria ter, porque o intuito da medicação não é causar dependência e não é, né, usar doses cada vez mais altas. É usar inicialmente para quebrar aquele padrão, para ele conseguir dormir, a partir dali ele conseguir ter um dia mais produtivo e conseguir avançar no estilo de vida saudável dele. E aí, conforme ele melhora, ele vai conseguir dormir sem. E vai reduzindo para não precisar mais. Exato. Então, assim, a pessoa fica ali, às vezes, brigando e não vou tomar nada. Né? O paciente que, assim, estava achando que era normal, que hoje a gente normalizou e romantizou a exaustão, que tá normal, tá tudo bem eu ter 3 horas de sono, né? E eu acordar exausto. E é tão bacana que quando volta no consultório fala assim, eu não sabia há muitos anos o que era dormir bem e o que era acordar descansado, né? E ver que realmente é possível, porque acha que é normal a gente viver exausto. E vocês lidam no dia a dia com pacientes que se culpam por descansar, não se permite descansar porque acha que é um defeito, sei lá, acha que é um pecado, uma falta grave? Inclusive a gente. A gente pode levantar a mão agora. Somos a gente se sente culpado, né? De se permitir um descanso, né? Justamente por estar nessa era, né? Da exaustão. Tem que produzir, né? Enquanto você tá dormindo, tem um japonês fazendo alguma coisa, né? Aquela coisa do não posso nem dormir, tem que dormir o mínimo Inclusive, possível. a gente tem um na mesa, né? Mas esse dorme bem. Não perde o horário de sono. Durmo bem, durmo fácil. Dorme fácil, rápido. Sono eficiente. Isso é bom. Eu durmo fácil, mas meu sono não é tão eficiente. Então, assim, a gente se culpa, principalmente quando a gente mora em cidades maiores, né? Que a gente morava em São Paulo, lá era, assim, parecia um pecado mortal você descansar no final de semana. Como que você vai descansar? Você não podia falar que você não queria trabalhar final de semana, você tinha que falar que você já estava trabalhando e por isso que você não ia cobrir alguém, entendeu? Porque
não podia descansar. Você tinha que dormir 3 horas, 4 horas ali. Tinha um amigo do Bruno lá que levava uma mala e batia quantas horas, como é que é? Nossa, eu vou até fazer homenagem aqui ao Lindbergh. Guerreiro. Guerreiro. A gente falava, ó, enquanto você tá aqui, tá lá o Ricardão mandando brasa lá, fazendo, representando você lá Alargando na tua seu esposa chinelo. pra você poder trabalhar mais. Que ele só trabalhava. O cara chegava com uma mala de viagem mesmo. Ele chegava lá e ficava tipo, muito pesado fazer plantão de 24, 48. Não, esse maluco lá chegava lá, fazia plantão de 96 seguido, assim. Meu Deus. Chegava lá direto e, putz, assim é bom, você até economiza. Pra que você vai pagar aluguel? Ele mora no hospital, né? Caramba, por que eu não pensei nisso antes, né? Enquanto daí descansa de um hospital, você muda pra outro, né? Então, a gente não está sabendo parar. Até quando a gente está ali, entre aspas, descansando, a gente está rolando tela, respondendo um e-mail, respondendo um WhatsApp, né? Então, a gente não para, de fato. E aí, foi interessante que a gente ficou praticamente 6 anos sem tirar férias, né? A gente tira uma semana, vez ou outra, para ali Natal Novo. Bruno, vamos parar 20 dias. Vamos parar 20 dias. A gente ficou sem saber o que fazer. O que faz agora? E a gente assim, e aí, né? E aí o meu terapeuta, né, meu psicólogo, falou assim, Ana, você não vai responder nenhuma mensagem da clínica. Você está de férias. Você não conseguiu? Não, eu consegui não enviar, mas eu me pegava digitando ali e falava, não, peraí, eu tenho que parar, né? Eu tenho que realmente recarregar, né? Até para eu produzir mais, né? Para eu continuar produzindo o que eu quero. Mas a gente tem essa dificuldade e se culpa muito porque parece que a gente não pode pausar, né? Teve uma atitude que eu fiz em relação a isso que me ajudou, que foi separar os celulares. Um celular do trabalho é só do trabalho, ele vai ficar ligado durante o horário de trabalho. Lógico que não é exato, mas né? melhora, assim, né? Mas melhora, pelo menos na hora que você não está com o celular da empresa, né, ou do trabalho com você não se sente tentado, né, a responder. Porque se você tiver com o celular na mão, esquece. Eu, pelo menos, né? Eu vi que tem uma notificação, enquanto eu não tiro ela da tela, parece que eu não sou eu. Você vai pensar só nela. Não consigo prestar atenção em mais nada. E eu tenho aquele defeito de zerar as notificações, sabe? Então, tipo, quando eu tenho que responder alguém, eu deixo a mensagem marcada como não lida no WhatsApp, porque daí eu vou responder. Se eu desmarcar também, esquece, né? Porque daí nunca mais eu vou lembrar de voltar naquela mensagem. Então, às vezes eu tenho esse defeito, porque às vezes eu desmarco tudo de uma vez. E nunca mais você volta mensagem. lá. Não, aí já era. E aí a pessoa, nossa, que você não me respondeu. Foi mal, cara. Não foi por nada pessoal, Eu né? não responde uma porrada de gente, não foi só você não é especial. Aceita que dói menos. Sabe outra coisa também que eu acho legal a gente comentar? Eu não sei se existe mito nisso, né? Mas deixar o celular ao lado, na mesinha de cabeceira, né, da cama, dizem que faz mal. Vocês já ouviram falar alguma coisa sobre isso? É verdade isso? Das questões das ondas, né? Então, pode impactar também na qualidade do sono. Tem alguns estudos mostrando isso. Então, é legal você deixar mais distante, né? E hoje as pessoas até colocam embaixo do travesseiro, né? Então, assim, mais distante. E até para evitar de você, sei lá, acender uma luz, né? Vibrou alguma coisa ali, você já querer pegar aquilo ali, ou acordar já querer pegar aquilo ali. É tentador, né? É tentador, né? E é interessante, assim, eu sempre falo pro paciente, a gente tem que ter um ritual de sono, igual o neném tem, né? Igual a gente prepara um bebê ali para dormir. Então, casa mais silenciosa, mais escura, toma um banho morno, né, naquele bebê, e para ele entendendo que tá na hora de desligar. E a gente precisa disso também, né? Porque a gente cresceu que não é necessário. Então, assim, a gente deveria ir desacelerando, e a gente não está desacelerando, a gente até acelera mais às vezes, chega em casa, fazer isso, fazer aquilo, né? E na verdade você tem que fixar um horário para você desacelerar. Então, normalmente, assim, um banho morno relaxa, sinaliza que o corpo pode relaxar, né? Pode descansar. Você tem alimentos que auxiliam também, então, assim, leite morno, banana, que aumenta o hormônio do bem-estar, ele não pesa para dormir também, né? E você está sinalizando, criando um ritual ali para falando pro seu corpo, desacelera que tá na hora de você desligar, né? E evitar a tela
1 hora antes do seu horário de dormir. Então, vai ouvir um podcast, né? Nada visual, ali, ou um livro físico, ali vai folhear um livro. Como os incas faziam. E aí você estimula relaxar, né? Ouvir uma música, se precisa de algum estímulo ali para ela meditar. Uma música mais tranquila, meditar. Né? Não vai pôr um heavy metal lá. A pessoa às vezes tá lendo tragédia ali, né? Lendo notícia, coisa pesada, e aquilo ali vai impactar na qualidade do sono dela. E ela fixar esse horário para dormir, porque é treino, né? Um horário para dormir e um horário para acordar. A gente precisa ter pelo menos 6 horas de sono de qualidade, né? E a maioria não tá tendo. A pessoa pode, teoricamente, até ficar 10 horas rolando ali na cama, mas na hora que vai ver, ela não dorme nem 6, né? Então, é onde ela fala assim, não, eu durmo bem. Às vezes eu falo, tá, você acorda descansado? Não, então porque ela não dorme bem. Não tem segredo. Não dorme bem, né? E na cabeça dela, na concepção dela, ela dorme bem, porque ela não acorda à noite, de repente. Mas o sono não é um sono reparador, não é um sono ali profundo, de qualidade, para ela acordar renovada. Isso é engraçado. Volta e meia você vê um paciente ou outro, você dorme bem? Não durmo. Aliás, eu durmo até demais. Qualquer triscou, relou, eu tô dormindo. Meu Deus. Não, então é porque não dorme bem, aí né? eu gosto de fazer a seguinte comparação. Então é a mesma coisa de um celular que tem que ficar o dia inteiro no carregador. Por quê? Não tá recarregando, tá? Então você é o celular e o carregador não tá você não tá conseguindo... O sono não tá carregando. Aí fala assim, então na verdade tá uma porcaria, tá? Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar. E uma coisa simples que as pessoas falam assim, né? Falam muito assim, eu tô dormindo muito mal, tá? E durante o dia você dorme, sim? Então vai dormir mal Entendeu? mesmo, Então, né? é porque já trocou, né? Ela trocou. E aqueles cochilos, ela acha que é cochilo rápido, de 1 hora. Porque o saudável é você ter um cochilo de, no máximo, 40 minutos. À tarde? No máximo. Você sabe que os orientais fazem, já viu, né? Nos trabalhos lá, né? Eles têm o tempo de cochilo deles e onde eles estão, eles desligam, né? Porque aumenta a produtividade. A empresa permite isso para aumentar a produtividade. Então, isso é saudável, mas passou disso, não. Vai impactar muito no seu sono. Então, meia hora... Ao invés de ajudar, atrapalha. Aí tem gente com cochilo de 3 horas, né? Tira um cochilo de 3 horas, né? Deixa eu tirar um cochilo aqui. Tá de noite, tá escuro. Depois dorme mais 3 horas na madrugada. Exatamente. E é importante entender que durante o sono a gente está controlando esse hormonal, durante o sono a gente está preparando o corpo para o dia, né? E da mesma forma também, o estímulo para acordar é importante. Que, eu durmo bem e tenho dificuldade para acordar. Você deixa a claridade entrar, não é luz artificial. Você abre a janela. Porque a luz sinaliza o corpo que está na hora de despertar. Né? Você deixa lá no blackout, na cortina blackout, com tudo fechado. Vai atrapalhar a sua qualidade de despertar também. Se você deixa a luz entrar, você desperta com mais facilidade. Não precisa assistir essa parte, amor. Essa parte... Pode fazer outra coisa. Nossa, eu tenho muita dificuldade com claridade. Qualquer claridade ao deitar me atrapalha dormir. Então eu gosto de fechar o blackout, fechar a porta do banheiro para não vir com aquela claridade. Não, eu também, mas assim, de manhã, e é impressionante. Se eu largo tudo fechado, eu tenho uma dificuldade enorme para de fato acordar. E aí, o que eu faço? Eu levanto e já abro a janela. Entendeu? Tá. Então, à noite você passa com isso, sem nenhuma... precisa do escuro, né? Pra melhorar, pra boa. dormir, né? A pessoa que às vezes dorme com a TV ligada vai impactar na qualidade do sono. Nossa, eu não durmo com né? a TV ligada. Agora, o acordar, o despertar, né? Você precisa deixar a luz entrar ali, luz natural. Depois que você despertou. A luz natural, né, do dia, porque vai te facilitar a ter energia. Assistir, Volta. Muito, muito bom. Então, higiene do sono é necessária, ter um sono reparador é necessário. Se não estiver dormindo bem, o que tem que fazer? Marcar uma consulta para avaliar o motivo. Simples assim, Tem né? recurso, tem solução. Buscar ajuda, né? Isso aí. Então, a gente aprendeu aqui nesse episódio como dormir ou se preparar, né, para ter um sono de qualidade. Algo a acrescentar, Doc? Não. Não? Doutora? Não. Então a gente pode convidar a galera para assistir a gente no próximo episódio? Sim. Então é isso, galera. Esse foi o Busca o Balde de hoje sobre higiene do sono. Se você gostou desse episódio,
lembra de contar pra gente, né? Através desse joinha que tem aqui embaixo, ó, clica aí falando pra gente que você curtiu. Ou se você não curtiu também, conta pra gente que a gente vai querer melhorar para na próxima vez chegar, né, a sua expectativa, atender a sua expectativa. Aliás, se vocês têm outras dúvidas que a gente ainda não trabalhou aqui, não falou aqui, manda suas dúvidas para nós também. Pode ser pelo Instagram, comentando aqui nesse episódio. Se quiser mandar pelo Instagram no @endcastpodcast, a gente encaminha para os doutores. Se quiser mandar no @André_Brito, eu também faço esse trabalho aí de direcionar as perguntas aqui nos próximos episódios. Ou se quiser falar direto com os doutores, @doutora, DRA, Ana Laura Ferreira e @doutor, DR, Bruno Fujihara. Lembrando que Fujihara é difícil de escrever, né? Tem que ensinar o pessoal, né? Fujihara, Fujihara. Ou lá no Instagram da Clínica Teico, que, aliás, quem não segue ainda tá perdendo tempo, né? Tem que seguir, né? Tá bacana lá. Muita coisa boa lá. No @clinicamédica.franca, segue e conhece toda a equipe lá da Teico para você cuidar da saúde como um todo, né? Saúde com profissionais que trabalham de forma interdisciplinar. Chique Boa. demais. Franca tem, tá? Não precisa ir para fora para tratar a saúde como um todo. E a gente se vê lá no próximo episódio. Fechou?